com transmissão da Band, ela vai estar ainda mais empolgante do que a Série B desse ano. Porque o Inter e o Corinthians Porque vão estar o lá. Inter e o Corinthians estarão na Série B do ano que vem. Mas o senhor é um pessimista. Inter e Corinthians estarão na Série B do ano que Não, vem. ele virou personagem. Ele virou personagem. Sexta rodada da Série B do ano que vem. Corinthians e Inter na Neoquímica. O Corinthians estreia contra o Sampaio Correia fora. Certo? E o Inter aí você fica bravo quando te chamam de anti. E o Tá Inter vendo? deve pegar o Ituano em casa, viu? Você quer fazer um troca-troca? Quer fazer um troca-troca? Lá ele, 2 mil vezes. Quer fazer um troca-troca? Não, mas me permita só. É claro que eu tô fazendo uma figura pelos momentos atuais. Mas é o seguinte, ó. Ontem até eu escrevi no Twitter. Eu li. Se jogarem hoje Corinthians e Inter, é o nada contra coisa nenhuma. O que fizeram, mas, cara, o que fizeram com os dois times, cara. É ridículo. Eu tô apavorado. Tu não tá apavorado com isso? Quer mandar o Vanderlei pra lá e. Mas o Corinthians tem uma saída melhor que a do Inter. Claro, não. O Corinthians tem mais personalidade Não, que o Inter. não é isso, não. O Inter tá destruído. Não é isso, O Inter não. tá destruído. Não é isso, não. O Corinthians tem uma saída melhor que a do Inter. Sabe qual é? Contratar o Mano Menezes? Não, longe disso. E a minha informação em relação ao Mano Menezes. Mas o Corinthians, ele tem, entre aspas, sorte que este mês ele será eliminado das 2 competições que o prenderia ao longo de toda a temporada. Quer dizer que o senhor então agora está comigo? Eu te falei lá atrás. Eu te falei lá atrás. Eu disse que o Capriotti, Corinthians ele não ia vive ganhar. onde? Eu falei pra você. Não, quando Eu eu disse falei, eu aqui, combinei, o Corinthians eu- foi eliminado do Paulista, eu falei, acabou, oportunista Corinthians demais, não cara. ganha mais nada. Não. O senhor... Como? Eu concordei com Como? você semana passada aqui no semana programa. passada. Não, Isso. eu falei lá Não. em abril, quando o Tudo Corinthians bem. saiu do Paulista. Você falou em março, quando você o falou em Corinthians saiu março. do Paulista. Eu ainda acreditava minimamente no Corinthians com o Renato Augusto. Eu já cansei de falar aqui. O Corinthians com o Renato Augusto é um time. Sem Renato Augusto é outro. É que nem a seleção brasileira, quando não tinha Martinelli, quando não tinha Vinícius Júnior, era Neymar dependência. Mas Quando o Neymar Renato jogava, Augusto- a seleção jogava bem, Mas cara. o Renato Augusto, o pacote é esse, a gente já sabe que ele não consegue jogar muitos consegue, jogos. ele consegue, Não Capri, é que ele machucou, João. infelizmente. Mas ele machuca com uma certa regularidade, você vai ver. Ele vai voltar, vai ficar aí 4, 5, 6 jogos, vai jogar. Não sei, não tem vai esse ter uma poder de lesão futurologia novo. ainda, não tem. Pega o histórico A lesão dele, João. dele não foi muscular, Capri. Eu sei, a lesão mas não foi ele sempre muscular. pega o histórico do Renato Augusto, você vai ver que ele quando tá jogando é um monstro, Capri, mas ele não consegue engatar uma sequência aí. Ano passado Não ele dá, jogou João. 14 jogos seguidos. Então, mas Ele 14, conseguiu jogar o Corinthians 14 precisa de um jogos seguidos. monte. O Corinthians precisa de um Muito bem, monte. você joga, o Capri, não é excelente? Você joga 14 seguidos, descansa 1, 2 e volta e joga mais 14, por exemplo. Dá pra fazer. A temporada tem o quê? 50, 60 jogos? Dependendo do que você mas, faz, João, até um pouco mais Eu às acho, vezes. Eu só acho que o Renato Augusto é primordial. Primordial, é outro Mas, assim, time. Mas com todo respeito, Não. ele não aguenta mais carregar o time. Ele é um baita jogador. Quem tá carregando agora é o Roger Guedes. Mas que também Não, tá mas exausto. também Mas não é- aguenta mais. Aí eu concordo contigo. O Roger não Guedes tá aguenta exausto. mais. A minha informação. O Roger Guedes, ele corre tanto hoje e ele recebe tanta bola pra resolver sozinho que ele não aguenta mais. Não aguenta mais. Não aguenta E ontem mais. ele tava incomodado. Ó, eu vou admitir. Espanou. Não Ontem aguenta eu mais. assisti o jogo do Atlético Paranaense, que foi no mesmo horário do Corinthians. Não assisti ao vivo do Corinthians. Cheguei em casa, tomei um banho, pedi um iFood, que não chegou, por sinal. Não chegou, pra deixar bem claro, tô esperando até agora. Não chegou minha comida de madrugada, passei uma fome lazarenta, mas não tem problema, comi um pão lá, tava melhor estragado se você e mofado. tivesse ido direto na lanchonete da esquina lá, dar o Pois dinheiro é. todo lá pro empreendedor, É. tadinho, tá tentando sobreviver. Tadinho. Você E vai eu dar nesse pra essas frio, 1h30 da manhã, plataformas vou lá, aí que é. essas plataformas só tomam Não, o são dinheiro de todo maravilhosas, mundo são aí. maravilhosas. Aqui ontem Não, deu bote nada, errado toma mesmo e o comi um Prefiro pão. buscar É. no local, que é muito melhor. É, tá É, bom. muito melhor. Isso aí. Dá o dinheiro enfim, todo é pro isso cara aí. lá. Eu vou 1h30 Fica da dando pra manhã. essa Eu plataforma vou aí 1h30 que da manhã fica pegar meu enganando carro aí. no frio, correr e ser assaltado pra tentar achar uma lanchonete pra comer. Mas tudo bem, não vem ao caso. E eu assisti o jogo do Corinthians depois. E eu fiquei assustado. O primeiro tempo, acho que o Corinthians não correu nem tantos riscos absurdos, como Mas- passou no segundo tempo. Não, mas não, ridículo. Atacou uma vez. Ridículo. Defensivamente falando, foi até minimamente organizado, conseguiu neutralizar o Galo. O segundo tempo foi uma piada. Segundo tempo, primeiro porque o Corinthians morre no segundo tempo e depois desestruturou E o inteiro. Vanderlei errou na E substituição. pra variar, o Vanderlei, que vocês muitas vezes Errou defendem na aqui, e eu já substituição. falei que ele tá Pô, desatualizado, ele não colocar que ele não tem o condições de ser Watson. treinador de um time desse tamanho, já falei isso 1000 vezes. Vocês né? ouviram a coletiva dele depois do Vi, jogo? Ele ouvi falou, inteira. não cogitei em nenhum momento colocar o Watson. Gente, o Watson foi o cara que mudou o jogo pro Corinthians contra o São Paulo no domingo. Pode ser antipatia. E ele não cogitei botar o Watson. Que isso, Vanderlei? Ou o menino é perna no Que dia a dia. isso, Vanderlei? Que é a explicação. Não. Mas pros treinadores Claro, fazerem isso, claro. por exemplo, Brincadeira. o Adson faz isso. Entendeu? Pode acontecer isso, né? E aí os treinadores se irritam, porque a única explicação, não tem outra explicação e nesse time.
nota 4 que tá, da bola que tá jogando. Eu acho que é um pouquinho mais, mas da bola tá jogando a bola nota 4. Bruno. Esse time que tá jogando essa bolinha nota 4, o Watson é titular desse time. Não, e só pra deixar bem claro, Pode também eu ser estive titular. hoje na frente do CT do Corinthians, né? Obviamente nenhum jogador para falar, aquela coisa toda, mas eu conversei com 2 pessoas hoje que trabalham diretamente dentro do Corinthians. Isso aqui é informação de hoje. Informação de hoje. Eu não vou aqui ficar Qual que é a escondendo. informação aí? Eu não vou ficar escondendo. Deixa eu ouvir aí que eu Não, tava vou falar. falando com o Bruno aqui, Não vou por falar a favor. informação, ainda não divulguei, só pra deixar bem claro. O Pretzel, e eu vou falar, viu, Xandão? A gente sabe que nos bastidores você tem uma relação muito legal com o Mano Menezes. E eu não tenho dúvida que o Pretzel vai mandar o WhatsApp pro Mano Menezes, em qualquer momento o Mano vai responder pro Manda Pretzel. um WhatsApp pra ele aí, Pretzel, imediatamente. porque Apedrejar o ônibus do Internacional sim, lá na hoje tá chegada. pegando. Isso é hoje, ridículo. né? Eu só queria... E a polícia também totalmente despreparada. Uma vergonha hoje de não falar haverá sobre isso. resposta, amanhã haverá. Hoje não. O Mano Menezes já é tratado internamente no Corinthians como a solução para a temporada. É o que vai acontecer. Como a solução para a Mas eu temporada. falei desse cenário semana passada. Então, mas agora... Mas peraí, pelo mas menos se o Mano não tá fazendo o Inter jogar, qual é, diferente. o sinal que... diferente. Mudança de ambiente. Não, mas é então... diferente. Mas ele não Luxemburgo faz também o era Inter... mudança de Mas é diferente do Luxemburgo, um cara que o tava aí Mano não focado faz em o Inter pôquer, em jogar. não sei o quê. Qual é o sinal que indica que ele vai fazer esse Corinthians jogar? Não há nenhum sinal. É que o Mano Menezes ele é mais treinador hoje do que o Vanderlei Luxemburgo. Isso aí é uma coisa evidente. De fato, ele não tá fazendo o Inter jogar, até porque o Inter, com todo o respeito que me merece, o Pretzel pode achar com mais propriedade, o time do Inter, elencamente, entre aspas falando, é patético, né? fraco. O elenco do Inter é ridículo, gente. Fraco. Quer trocar, Porque a Pretzel? diretoria Vai é o Vanderlei pra lá e patética, vem que não o sabe Mano pra contratar cá? jogador, gente. Olha só, o ano passado, e eu falei sobre isso aqui, o Bruno Milhões é testemunho, tu também, João. Sim. Quando o Inter foi vice-campeão brasileiro, foi um ponto fora da curva. Foi. Esse time é um time nota 5. Olhe lá, hein? E olha, agora, olhe lá, virou hein? o ano, esse time achou que era, sabe, os melhores e os maiores, e eles não conseguem jogar bola, porque eles dá. são fracos. E outra coisa, o Mano, o que andam dizendo lá, eu não consegui falar com ele sobre isso, é que o elenco não... Os jogadores hoje eles mandam, conforme eu tô falando, há 5 anos aqui. Sim. Os jogadores hoje eles mandam, eles ficam sentados e eles ficam olhando lá. Se o cara começar, né, o treinador, qualquer que seja, com exceção dos bambambãs, né, na Europa, porque lá quem manda são eles, não são os jogadores. Mas aqui quem manda são os jogadores. Eles ficam controlando assim, ó, com raríssimas exceções, né? Se o cara faz com algum jogador algo que os outros interpretem, certo? Que podem fazer com eles também, o treinador cai. O treinador perde o comando, certo? Então o Tyson, que não jogava absolutamente nada, agora a versão é o seguinte, que a maneira como o Mano e como a diretoria mandaram o Tyson embora, caiu mal no vestiário, e aí os outros, certo? Amiguinhos do Tyson começaram a ficar de biquinho. Na realidade isso é só uma historinha, pra mim, historinha pra boi dormir. Na realidade é o seguinte, ó, os jogadores... E o Mano, eles romperam praticamente, eu não tenho nenhuma informação, tô dando um sentimento de futebol, depois da perda pro Caxias na semifinal. Ali acabou o ciclo, na minha opinião, certo? Ali tinha que ter trocado. Aquela pros pênaltis no Beira-Rio. Aí é o seguinte, outra coisa, o vice de futebol do Inter, lá tem esse negócio do vice. Felipe Muita Becker. gente fala Não, Felipe Becker, um cara maravilhoso, eu tô dando o nome aqui. Ele acha que ele tá no Aimoré, que é a origem dele, que é um time da 4ª divisão. Que quando o Inter ganha um jogo contra o Flamengo na segunda rodada, ele desce, se abraça no Mano como se fosse uma vitória em final de campeonato. As pessoas têm que ter noção, certo, do que está acontecendo. O presente do Inter, agora eu quero fazer uma rápida comparação, que tu quer levar o Luxemburgo? Rapidinho, Inter e Corinthians, ó. Não quero levar, tô perguntando se você quer uma troca, vai o Vanderlei pra lá. Eu vou te responder agora, Inter e Corinthians muito parecidos, vamos lá, 2 presidentes péssimos. 2 presidentes péssimos, tá? 2 executivos sem nenhuma força. William Thomas lá e Alessandro aqui, 0 de força. 0. Não conseguem chegar perto dos jogadores, tá? Treinadores, certo? Como é que eu posso dizer? Defasados não, porque o Mano não é. Mas treinadores muito pressionados e muito autossuficientes, que é um problema hoje, certo? Eu que mando, e nem sempre pode ser assim. Olha o Abel Ferreira é um ponto fora da curva, certo? Tem os caras na mão. Muita Esquece. gente vai começar a falar disso, isso a gente pode falar depois, mas não tem nada a ver com o momento atual. É outra história. Elencos, certo? O do Corinthians é ruim, mas o do Inter é pior. É pior. É pior. É bem pior. É pior. Preparo físico deficiente dos dois. Então, assim, ó. Montagem do elenco horroroso. Grupo político. Porque os grupos políticos agora estão acabando com os clubes, né? Estão acabando. Os caras eles só pensam neles. Grupos políticos muito parecidos. Então, assim, eu tô dando 6 argumentos que Inter e Corinthians se parecem muito. E hoje, apesar de termos 6 rodadas do Campeonato Brasileiro, nós temos hoje os 2 presidentes sentados, certo? Não, só mais um argumento. Não, apavorados, certo? Apavorados.
com rebaixamento para a Série B. Essa que é a realidade. Eu Deixa vou na, falar uma mas coisa eu vou só um pra pouco na você. contramão. Pode ir, só quero dar uma alinhada nisso que você está dizendo. Eu concordo com tudo isso, Prédio. A gente já falou sobre isso aqui. Aliás, eu incluo o São Paulo, que melhorou, mas também a questão da gestão do São Paulo. Por causa do exatamente, mas a gestão, dívida, montagem de elenco. O Santos, que também melhorou, mas também tem os mesmos problemas. O problema do Corinthians não é treinador. A gente viu aí, ó, quantos treinadores passaram nos últimos anos no Corinthians. E ninguém resolveu. Nenhum treinador. O problema do Corinthians não é treinador. Se vier o Mano Menezes, se vier o Carpini, quem vier vai seguir nesse drama até o final da temporada. É uma gestão em fim de carreira que está perdida. É um grupo. Um grupo que tem um grupo de jogadores. O que eu acho, né? Não. Em tese, sim, mas... É o fim do ciclo. Acabou. Não tenho tanta certeza, eles viu? até podem continuar, mas vai continuar essa antigestão. A gestão do Corinthians hoje é uma congestão. Entende o que eu quero dizer? Sim, lógico. Vou fazer uma analogia, é uma antigestão. Então, só para completar que o problema não é treinador. O problema do Corinthians é chegar ao final do ano com 45 pontos. O troféu do Corinthians esse ano vai ser bater 45 pontos para não ser rebaixado. Se o Corinthians fizer isso, vai ser o grande título do time no ano. Eu não sei se vai conseguir, porque com essa bagunça toda de uma gestão já em fim de gestão, um grupo completamente... o grupo do Corinthians de jogadores é um grupo completamente desequilibrado. Totalmente. Então, ó, é o seguinte, 45 pontos. Essa é a meta do Corinthians, chegar a 45 pontos para não ser rebaixado. E pensar em 2024. O Pretzel deu 6... Só vitória no Grenal salva trabalho de Mano. Essa manchete, ela é uma manchete de ocasião. Porque o trabalho do Mano, o Mano é meu amigo, me dou muito bem com ele, vocês sabem disso. O trabalho do Mano no Inter acabou. Acabou. E não acabou só por causa dele, acabou por causa dos jogadores da diretoria. Lógico. Certo? Então é o seguinte, ó, domingo o Grêmio ganha o Grenal. Com uma perna. Pode ser. Se o Renato botar o time em reserva, ganha. Porque o Inter tá acabado. O Inter tem que rapidamente vai trocar. pensar em 40. Tem quanto? Tem 7, né? Precisa de mais 38 Mas tem uma pontos, coisa, Pretzel, você colocou 6 pontos aqui que Corinthians e Inter se parecem. Eu só vou um pouco na contramão, porque talvez a gente pense assim, que as diretorias estão apavoradas com medo do rebaixamento. Eu acho que não. Eu acho que esses dirigentes hoje, eles se olham e falam assim, ó, dá pra gente virar contra o Galo na Copa do Brasil. Dá pra gente classificar contra o Argentino Júnior e o Del Valle na Libertadores. Eu pedi pro Bruno separar umas vezes.